fundamental para a graduação. O tema, como já explico, é elaboração de ferramenta para a tomada de decisão em agricultura de precisão. Qual a relevância desse assunto? A relevância é a seguinte: nosso tecnólogo, ele não vai ser chamado simplesmente para apertar botões em máquinas ultramodernas. Nós tecnólogos, seremos chamados a tomar decisões, especificamente na operação e na condução dos recursos que a agricultura de precisão tem a nosso dispor. Okay? Então, essa é a relevância do assunto. Os autores: Carlos Alberto Orvati, que vos fala, Carlos Alberto Caetano da Silva, nosso colega graduando, e os nossos orientadores: Carlos Eduardo Mendonça Toboni, doutor de engenheiro agrônomo, e o mestre Luiz Hilário Tobe Garcia, ambos docentes aqui no nosso curso. Por que nós falamos de tomada de decisão? Resumidamente está aqui: em toda organização é necessária tomada de decisão a todo momento. Não há situação onde você não tome decisão. Essas decisões emanam de problemas, de circunstâncias que sempre apresentam diversas alternativas de solução ou de incógnitas. Então, é simples você pensar em que a todo momento eu já tomo decisão. Agora, por que nós devemos sistematizar isso na agricultura de precisão? Nós lembramos que existem, no mínimo, catalogadas 52 variáveis que alteram todo o ambiente de solução de problemas na agricultura de precisão. Essas variáveis interferem diretamente no resultado esperado da adoção de novas tecnologias na agricultura de precisão. Então, lembramos, a todo momento temos um problema que apresenta mais de uma alternativa com soluções ou incógnitas declaradas. A tomada de decisão, ela é técnica, ela não pode ser passional. A partir do momento que uma decisão ela é técnica, como decidimos, então, é muito importante. Não podemos simplesmente deixar ao acaso. Decidir muito rápido pode ser desastroso. Por que nós fizemos isso? É comum, o ser humano percebe isso no seu dia a dia, no seu relacionamento. Toda vez que se toma uma decisão muito rápida, o índice de erro é maior. Ou, como diria o nosso nobre doutor professor de experimentação agrícola, a probabilidade de ocorrer inconformidades, ela existe em alto grau. O exemplo foi dado: demorar muito para decidir também traz prejuízos ao sistema. Nós precisamos sempre equacionar a necessidade com a velocidade e com o resultado esperado. Essa é a característica básica de todo o sistema que se propõe tomar decisão. Ou o sistema biológico, humano, ou o sistema informatizado, processado através de softwares. Okay? Nós temos no nosso mundo acadêmico muitas ferramentas de auxílio à decisão. Justamente isso daqui. Porque devido à nossa falha humana, devido à nossa discrepância em ser rápidos ou demorar muito, foram criados diversos sistemas de apoio à decisão. Porém, durante o trânsito de informações para preparar essa apresentação, esse trabalho, nós descobrimos que vários softwares atendem a níveis diferentes do processo de tomada de decisão. Muitas vezes se demora muito para obter o resultado daquela ferramenta. Em outras situações, você exige um processo mais rápido e a própria ferramenta não é dinâmica o suficiente para lhe dar essa informação oportuna. E às vezes o processo lhe exige. Então nós lembramos que nós não estamos inventando a roda. Nós não estamos descrevendo aqui
inovadora do ponto de vista visual, e sim um processo que orienta o pensamento do nosso tecnólogo. Okay? Vamos definir só algumas situações aqui, alguma metodologia que nós usamos de outras disciplinas para definir o contexto da nossa investigação. Uma decisão é ligada à diversidade de critérios. Existem sempre vários critérios que demandam problemas e soluções. Critérios são aquelas situações em que você busca a caracterização do seu problema, aquilo que define o que você vai decidir. Trazendo um pouco da teoria de gestão de crise, todos conhecem que essa disciplina ela é ampla no mundo dos negócios e ampla no mundo de gestão. Então nós sabemos o seguinte: se eu quero dominar uma crise, que é um problema, eu tenho primeiro que conter aquilo, depois isolar para que ela não sofra interferência de outros critérios e aí intervir sobre aquele critério. Também é a mesma metodologia que, por exemplo, os órgãos policiais usam no mundo inteiro quando tem que intervir numa crise, por exemplo, numa ocorrência com reféns. A equipe tomadora de decisão contém o ambiente, não deixa essa situação se deslocar, se movimentar fora de controle, isola para que não haja interferência de outros itens naquele ambiente e negocia, ou seja, intervém. Vamos ver o que pode ser detectado, manipulado e finalizado naquele setor. No nosso caso é a mesma coisa. Nós, na agricultura de precisão, identificamos os critérios de variabilidade. Contemos aquela informação de maneira em que ela não se disperse no ambiente. Isolamos essa informação para conhecê-la especificamente e intervimos na medida certa. É esse o ensinamento que nos dá a agricultura de precisão. Dentro desse sistema proposto, nós temos a possibilidade de elencar os critérios e propor simulações, se for o caso. Chegamos na seguinte conclusão: nós delineamos um sistema de estrutura decisiva. Tudo isso aqui está nos anais, está toda a descrição do processo de investigação e declaração, e é público, né? Então não se preocupe em caso não esteja visualizando aqui o fluxograma. Mas vamos lá. 4 fases: fase conceitual, fase estratégica, fase informacional e fase de decisão. Resumidamente, é isso daqui que nós fazemos. Tá? Na fase conceitual, nós caracterizamos o problema e identificamos as alternativas. Na fase estratégica, nós temos uma matriz de avaliação com os critérios, uma matriz de avaliação com os valores desses critérios. Na fase informacional, nós aferimos os valores, medição de critério por alternativa oferecida, que nós isolamos, nós não deixamos outras interferências atingir. E a análise da sensibilidade com relação aos pesos atribuídos aos critérios. Vamos analisar a sensibilidade de cada critério. Se nós tivermos uma escolha de alternativa dentro desse sistema, nós passamos então, se possível, para uma simulação, ou já para a ação declarada dessa decisão. Nós não conseguimos achar uma solução viável, voltamos para a identificação das alternativas, trocamos ou declaramos nulo para aquele momento. Então isso aqui é uma demonstração esquemática do processo de decisão que estamos oferecendo. Essa é uma planilha que nós desenvolvemos, que nada mais é do que uma conta de mais e vezes. Parece muito comezinho, mas justamente isso, a simplicidade do processo é que traz a confiança para que nós a utilizemos em qualquer ambiente. Não precisamos estar no escritório, na frente de um computador, com uma parafernália toda, para executar isso. Entendendo o processo, você com um lápis, um papel, no meio do campo, você pode delinear o seu
na sua estratégia. Nós estamos demonstrando de uma forma computacional para que o nosso tecnólogo tenha condição de usá-la de vários cenários e treinar. Se treinar mentalmente como usar essa ferramenta. Na língua que use no escritório, ou no laptop, ou no notebook, ou no palm, na ferramenta que ele estiver à mão. Mas o processo é simples, não há problema. Como que vamos entender isso daqui? Primeiro, nome da decisão, que é caracterização do problema. O que nós vamos decidir? Quais são as opções, as alternativas que eu tenho para essa decisão? O que eu tenho palpável para decidir? E depois os critérios. Quais são os critérios que eu vou usar para decidir sobre isso? E a importância desse critério nesse processo. Porque às vezes o critério tem algumas importâncias diferentes de outras. Mas para aquele processo decisório é importante que ele esteja ali delineado. Então nós estamos prevendo essa possibilidade de mutação e declaração de critérios. Notem que o raciocínio é: se eu der uma nota 1 para a importância, é razoavelmente importante. Nota 2 é importante, 3 é muito importante. E para cada opção declarada, se essa opção satisfaz ou não esse critério. Ele dá um número. Tá? Vamos exemplificar aqui. Qual colhedor adquirir? Que é um problema. Nós temos uma situação a decidir. Nós temos 5 opções de equipamento para decidir. E a partir de aqui, nós temos alguns critérios que o nosso tecnólogo adotou como determinantes. E a partir daí, ele vai dizer o que é importante na tomada de decisão. Vai anotar as notas. 3, muito importante. 1 é importante, nada importante, assim por diante. E a partir da análise crítica de cada opção declarada, ele vai notar, dar nota para cada uma delas. A planilha simplesmente faz isso. A nota dada para aquela opção vezes o peso do critério. Para cada situação vai ser isso daí. Ao final, são somadas as notas criteriosas e dá um peso para cada opção. A partir daí, você tem declarada, valorada, um critério subjetivo, um critério de valor para números. Você pode ver N planilhas integradas alimentando esses fatores e esses pesos. Depende da sua dinâmica. Por isso, o sistema é flexível à sua capacidade de organizar pensamentos. E assim, é uma conta de vezes e mais. Coisa que nós fazemos todos os dias automaticamente. Só que nós, enquanto humanos, temos a situação passional de análise dos critérios. Aqui, nós estamos transferindo a capacidade de dar números aos nossos juízos. Tá? Um outro exemplo. Qual o sistema de plantio implantar? A teoria nos dá algumas informações. E aqui nós seguimos com a mesma prática. Alguns critérios que achamos importantes, a N não tem limites, a não ser a sua capacidade de fazer contas, tá? A sua planilha. E a mesma situação. E o peso declarado matematicamente. Então isso te auxilia na declaração numérica da sua decisão. Coisa simples. Concluindo essa situação, já que o nosso tempo é só 10 minutos, a nossa exposição ela foi muito sintética, mas, como eu falei, todo o trabalho está nos anais, é de domínio público, e qualquer um pode fazer suas anotações e questionamentos de e-mail posteriormente. Então vamos lá. Existe a decomposição do problema, a sua caracterização, o julgamento comparativo, tanto pessoal e depois numericamente. Síntese de prioridades, porque a partir do momento que você tem os seus julgamentos comparativos, você consegue
simplificar os seus critérios. Minimiza os aspectos subjetivos sobre aquela situação. Não, eu gosto da cor rosa-choque. Não, eu acho que a cor tal. Nós eliminamos esse critério subjetivo, apesar de respeitarmos a capacidade subjetiva do julgamento, mas desde que seja transformado em dados numéricos. Permite transparência nas decisões. O nosso tecnólogo vai poder simplesmente chegar para o seu interlocutor e provar com números a sua tomada de decisão. Coerência entre a avaliação de processo, os objetivos e o sistema de valores. Por que o nosso tecnólogo está assumindo esses valores para alguns critérios? Ele tem como declarar isso. Não é simplesmente uma imaginação. O agente de decisão, que é importante, ele se posiciona de maneira simples, transforma juízos em valores e satisfaz a utilização ampla, segundo múltiplos critérios, não um critério único. Sinteticamente, seria isso. Aí, conversando, nós chegamos a uma dedução matemática. Já vimos, foi declarado também que as relações de causa e efeito do mundo se representam ou por tabelas, ou por gráficos, ou por equações. Nós sintetizamos a mesma situação numa equação fundamental para a tomada de decisão. Essa equação não rompe o trabalho por ser alvo ainda de uma avaliação criteriosa a posteriori, mas já estamos declarando a intenção de oficializar essa equação de tomada de decisão. A partir dessa apresentação, nós a tornamos oficialmente iniciada em futuros estudos, que não se encontra em literatura em local nenhum. Vamos destrinchá-la. A capacidade de decisão do indivíduo é a somatória das informações dos seus conhecimentos elevada ao seu tempo de experiência dividido pelos critérios de análise. É o que nós temos aqui. Situações particulares. A informação está contida no repositório dinâmico. Quer dizer o quê? Informação pode ficar velha. Conhecimento pertence ao indivíduo, que é justamente aquilo que não envelhece, e é agregado tempo a isso. Quanto mais tempo, mais conhecimento se agrega. Nós tivemos a oportunidade de ver isso declarado na palestra do Dr. Telmo, onde ele citava que ele tentava inferir nos tratos da propriedade do pai com a sua informação, enquanto o seu pai, com o seu conhecimento, chegava e dava uma outra posição para a tomada de decisão. Isso é intrínseco ao ser humano. Por isso essa equação envolve o indivíduo, não outra situação. Porque realmente o tempo, a experiência, envolve a assimilação de informações para a tomada de decisão. E o indivíduo está representado hoje, ou tentado ser representado, em várias situações nas redes neurais, inteligência artificial. Estamos tentando abstrair esse processo para as redes neurais, porque elas dispõem de acesso ao repositório de informação e a capacidade de ser treinada. Okay? Bem, levando em consideração o tempo, eu vou encerrar minha fala nesse momento e, à disposição da coordenação da apresentação, se houver tempo hábil e houver alguma questão atinente ao assunto que nós possamos responder, estaremos abertos. Se não, ficaremos encerrada a apresentação. Alguém tem uma pergunta? Comentário? Sobre o tempo ali. Esse tempo é definido em números também, certo? Sim, nós representamos o tempo como se fosse a sua idade, o seu tempo de experiência. Certo. Em anos. Em anos. Em anos, justamente para facilitar a interpretação da equação. Podem procurar depois, né? Sim, nos anais constam o texto completo, com os endereços de e-mail, inclusive, são e-mails que podem ser
informações sem nenhum problema. That's it.